Olá a todos, meu nome é Caleb Elias de Carvalho Barbosa, idealizador, fundador e atual presidente do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, cuja sigla é IMTTRB. Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Bem, neste vídeo iniciamos uma breve, mas importantíssima série em 2 vídeos intitulada Em Defesa da Aplicação Judicial das 2 Tábuas da Lei Mosaica. Essa série tem como objetivo apresentar de maneira clara, bíblica e sistemática a validade da aplicação civil e judicial, não apenas da segunda tábua do Decálogo, que trata das obrigações morais do homem para com o próximo, mas também da primeira tábua, que trata do dever do homem para com o próprio Deus. Bem, a proposta que defendemos aqui é usada para muitos, mas absolutamente fiel às Escrituras. A aplicação judicial da lei de Deus deve abranger as 2 tábuas do Decálogo, e não apenas os chamados crimes sociais, como roubo, assassinato e falso testemunho, mas também os crimes ou ofensas contra o próprio Deus, como a idolatria, a blasfêmia, a incitação à apostasia e violação do sábado. Bem, o primeiro vídeo da série, intitulado A Primeira Tábua, será dedicado à defesa da aplicação civil ou judicial dos mandamentos que regulam o culto e a adoração a Deus. Falaremos sobre o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º mandamento. Essas ordenanças possuem sanções civis estabelecidas por Deus na própria legislação mosaica, mas seguem sendo normativas para as nações, uma vez que o Estado deve ser servo de Deus, Romanos 13, 1 a 4, e juiz justo segundo os padrões da sua lei. Por exemplo, ao lermos Deuteronômio 13, 1 a 5, encontramos a pena de morte prescrita para o falso profeta que incita o povo à idolatria. Isso mostra claramente que a idolatria não era apenas um pecado ou ofensa espiritual, mas também um crime civil na teocracia bíblica, um crime contra o verdadeiro rei, que é o próprio Senhor Deus. Isso é a aplicação judicial, a qual chamamos de lei civil, ou seja, o conjunto de sanções penais que Deus determinou para determinadas transgressões da lei moral revelada no Decálogo. A aplicação dessas penalidades cabe sim à esfera civil, ao governo, à magistratura, ao juízo das nações, pois, conforme lemos em Deuteronômio 4, 5 a 8, a lei de Deus, dada a Israel por intermédio de Moisés, também era válida para todas as nações do mundo, ou deveria ser aplicada por elas. Deus fez um pacto com os gentios, não somente com os israelitas. Além disso, conforme lemos no Evangelho em Mateus 5, 17 a 19, o Senhor não veio revogar ou abolir a lei dada e revelada por Deus
a Israel através de Moisés. E essa mesma lei, segundo as Escrituras, também era obrigatoriamente vinculativa a todas as demais nações, além de Israel. Portanto, todos os mandamentos e ordenanças definidos e revelados no Velho Testamento continuam sendo válidos para todas as nações do mundo. Em outras palavras, não só os 10 mandamentos, mas também as penalidades civis previstas nos estatutos mosaicos são válidas para todas as nações do mundo de todas as épocas. Pois bem, a Escritura refuta a ideia moderna de que somente os pecados sociais devem ser punidos. A idolatria, a blasfêmia, a profanação do nome de Deus, a quebra do sábado, Shabat, todas essas transgressões têm implicações públicas que devem ser tratadas conforme a justiça divina. O nosso objetivo é mostrar que o reino de Deus não é apenas espiritual e eclesiástico, mas envolve também a ordem pública, o governo civil e a aplicação da justiça conforme a santa lei de Deus. Primeira tábua. Bom, o primeiro mandamento do Decálogo, conforme registrado em Êxodo 23 e Deuteronômio 5:7, declara: não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento estabelece a exclusividade de adoração e servidão que pertence ao Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Ele não apenas proíbe a adoração a falsos deuses, a imagens literais, mas também exige plena fidelidade e submissão ao Senhor como o único soberano digno de culto. O primeiro mandamento do Decálogo não apenas proíbe ter a imagem literal de outro Deus, mas também qualquer heresia, discordância da Escritura, cosmovisão não bíblica, filosofia anticristã ou propagação de falsas doutrinas. Porque qualquer heresia, falsa doutrina, discordância da palavra de Deus, cosmovisão não bíblica ou filosofia anticristã é um padrão fora da palavra de Deus. E somente Deus tem prerrogativa e autoridade em definir qualquer padrão, pois somente Ele define o que é verdade e o que não é. Discordar da Bíblia ou definir qualquer outro padrão é uma forma de autonomia e tentativa de imitar a Deus, pois é usurpar a sua prerrogativa e a autoridade em definir um padrão. E usurpar qualquer prerrogativa exclusiva de Deus é se fazer e ter a si mesmo como um Deus. Contudo, o que muitas vezes é ignorado ou rejeitado no mundo moderno, inclusive por muitos cristãos, é que essa exigência da lei bíblica tem implicações civis e judiciais. Não se trata apenas de um mandamento que proíbe algo. Deus, como Rei das Nações, determinou penalidades específicas para aqueles que praticam a quebra deste mandamento ou incitam rebelião contra ele. Vejamos Deuteronômio 13,
um assim. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: Vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor, vosso Deus, andareis e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Bem, então, aqui o texto é absolutamente claro. A lei de Deus estabelece que qualquer um que pratique idolatria ou incite outra pessoa à rebelião contra Deus deve ser punido com a pena capital. A transgressão do primeiro mandamento, ou seja, a idolatria ou ter outro Deus, não é tratada apenas como um erro doutrinário ou um problema espiritual, mas como um crime civil de alta traição contra o próprio Senhor, Rei absoluto de Israel e de todas as nações. A lei bíblica não apenas proíbe idolatria no Decálogo, como também estabelece a penalidade civil ou sanção judicial no Estatuto Mosaico. Essa pena não é simbólica nem limitada à antiga teocracia israelita. Ela é a expressão da justiça eterna de Deus ou ordenança da sua lei. A idolatria não deixa de ser crime simplesmente porque uma cultura moderna a tolera ou um sistema político a ignora. A verdade é que a lei de Deus é imutável e a autoridade civil está obrigada a julgá-la e aplicá-la. A estrutura do texto mostra que Deus não apenas considera o crime de idolatria uma ameaça à ordem moral e espiritual do povo, mas também exige que o Estado, representado pelos magistrados, exerça punição pública. O falso profeta é chamado de rebelde contra o Senhor. Versículo 5. O que coloca, o que o coloca na mesma categoria de um traidor político no reino humano. Mas aqui o reino é o de Deus. Deuteronômio 13 ainda se estende para outras situações. Se o instigador da idolatria for um parente próximo, versículos 6 a 11, ou se uma cidade inteira se desviar do Senhor, versículos 12 a 18, as mesmas penalidades são previstas. Isso mostra o princípio, isso mostra o seguinte princípio: idolatria pública deve receber punição pública. É importante reforçar, não estamos falando aqui de coerção de consciências privadas, mas da punição de atos públicos de incitação à idolatria, atos que, no caráter social, minam a fidelidade da nação ao verdadeiro Deus e ameaçam a ordem justa
estabelecida por ele. Por isso, negar a aplicação judicial do primeiro mandamento é, na prática, afirmar que o Estado pode ser religiosamente neutro, o que é impossível, pois toda legislação se baseia em um padrão moral, e todo padrão moral implica uma fonte religiosa, pois todo padrão moral é definido por um valor máximo ou autoridade última, e esse valor máximo ou autoridade última será o Deus desse padrão moral. Quando o Estado se recusa a punir a idolatria pública, ele já tomou um lado, tornou-se servidor de uma falsa religião, geralmente o humanismo secular. Uma vez que o Estado torna-se servidor de uma falsa religião, inevitavelmente o Estado torna-se servidor de um falso Deus e, portanto, o Estado ele, ele se torna pagão. Portanto, defender a aplicação judicial do primeiro mandamento é simplesmente reconhecer que o Estado não é soberano, autônomo ou neutro, mas sim servo de Deus, e que sua função é punir o mal conforme definido pela lei de Deus, e não pela opinião pública ou por filosofias políticas modernas. O segundo mandamento, conforme registrado em Êxodo 24:6 e Deuteronômio 5:8-10, declara: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, e visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Bom, esse mandamento proíbe expressamente toda forma de idolatria representacional, ou seja, a adoração ou o uso de imagens como meio de culto ao verdadeiro Deus, bem como a quaisquer deuses falsos. Ele trata do modo do culto, enquanto o primeiro trata do objeto do culto. Ambos são inseparáveis e complementares dentro do escopo da lei bíblica, da perspectiva bíblica. Quem adora falsamente a Deus já está adorando e tendo outro Deus, ainda que mantenha a aparência externa de piedade. No entanto, assim como no caso do primeiro mandamento, a transgressão do segundo não é apenas um pecado espiritual, mas também um crime civil nas Escrituras. A idolatria material e representacional foi objeto de severas sanções penais na legislação mosaica, por se tratar de uma corrupção visível, pública e contagiosa do culto legítimo. Um exemplo claro pode ser visto em Deuteronômio 7, 25-26, que ordena:
As imagens de escultura de teus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro, que estão sobre elas, não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois a abominação são ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, a abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Este texto mostra que as imagens de escultura não eram apenas objetos idólatras, mas também objetos de maldição pública. O culto idólatra, visível e representado por imagens, deveria ser destruído por ordem civil e todo vestígio dele eliminado. A destruição das imagens era uma ação judicial executada com autoridade pública, seja na Guerra Santa contra as nações cananeias, seja no trato com a idolatria no meio do próprio Israel. Além disso, em Êxodo 32, o episódio do bezerro de ouro, construído como um meio visível de culto ao Senhor, é tratado como um crime contra Deus e contra a ordem nacional. Moisés, como mediador do pacto e chefe civil de Israel, ordena aos levitas que executem julgamentos contra os idólatras. Êxodo 32, 25 a 28, resultando em 3.000 mortos, um juízo civil e penal por violação direta ao segundo mandamento. Essa ação não foi uma mera reação impulsiva ou simbólica, foi um ato judicial e os levitas agiram como agentes legítimos da justiça divina, punindo a transgressão contra o mandamento de Deus como um crime civil. A idolatria, ao ser institucionalizada por meio de imagens e rituais falsos, ameaçava corromper todo o povo e trazer o juízo de Deus sobre a nação. Por isso, exigia punição imediata e exemplar. O princípio é o mesmo. Deus exige pureza no culto e o Estado, servo de Deus, tem o dever de coibir, suprimir a idolatria pública, visível e institucionalizada, pois esta leva à ruína moral, espiritual e social de uma nação. Ignorar isso é cair na heresia moderna do estatismo secular, que promove uma falsa ideia de liberdade religiosa ilimitada, onde todas as formas de culto e crença devem ser igualmente protegidas pela lei civil. Mas a Bíblia não ensina essa falsa neutralidade. A lei de Deus é clara. A idolatria pública é abominável e merece punição pública. A liberdade religiosa, no sentido moderno, é a liberdade da idolatria. Mas a liberdade da idolatria não é liberdade, é escravidão ao pecado e caminho certo para o juízo. Portanto, defender a aplicação judicial do segundo mandamento é afirmar que Deus tem direito soberano de determinar não apenas a quem se adora, mas como ele deve ser adorado, e que a idolatria pública, mesmo sob aparência de piedade, deve ser desmascarada e julgada, segundo a norma da justiça revelada. O terceiro mandamento, como encontramos em Êxodo 5:7 e Deuteronômio 5:11, diz:
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este mandamento trata da santidade do nome de Deus, ou seja, da sua reputação, autoridade, majestade e glória revelada na palavra e nos atos redentores e criacionais. O nome de Deus representa o próprio Deus. Tomar o nome dele em vão é usar esse nome de forma desrespeitosa, irreverente, leviana, enganosa ou blasfema. A quebra desse mandamento não é apenas um pecado de linguagem ou um problema litúrgico. Trata-se de um crime contra a majestade divina, que exige penalidade civil quando praticado de modo público e, como tal, era julgado judicialmente no Pacto Mosaico. O texto mais claro sobre a aplicação judicial do terceiro mandamento se encontra em Levítico 24, 10 a 23, onde lemos sobre o caso de um homem que blasfemou o nome do Senhor. Levítico, capítulo 24, Levítico 24, diz o seguinte: falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre ele, porão suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará, e aos filhos de Israel falará, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado, e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Levítico 24, 13 a 16. Aqui vemos claramente um precedente jurídico estabelecido pelo próprio Deus. A blasfêmia contra o seu nome era crime civil e a penalidade era a morte por apedrejamento, aplicada com testemunhas e em julgamento público. Esse caso envolvia um homem nascido da mãe israelita e pai egípcio, o que indica que a lei civil de Deus era aplicável tanto a cidadãos quanto a estrangeiros vivendo sob a jurisdição do pacto. A blasfêmia contra Deus, como ofensa à sua autoridade suprema, era tratada como crime capital. E importante dizer, esse princípio não foi revogado. O próprio texto afirma que essa decisão se tornou normativa para a congregação. Uma mesma lei tereis. Assim será o estrangeiro, como o natural. Levítico 24, 22. Essa universalidade revela que a lei de Deus, enquanto padrão de justiça, deve ser a norma para todos os povos, não apenas para Israel étnico. O Estado deve honrar o nome de Deus e deve punir severamente aqueles que publicamente blasfemam contra ele. Vale lembrar que a blasfêmia aqui não é uma simples ofensa subjetiva, como entendem as legislações modernas, secularizadas e humanistas. Trata-se de um ultraje objetivo, direto e proposital
a santidade do Deus verdadeiro, algo que clama por juízo, pois afronta o próprio fundamento da ordem moral e da autoridade legítima. A aplicação, a aplicação judicial do terceiro mandamento não significa censurar toda forma de discurso ou controlar consciências, mas sim punir atos públicos e objetivos de desprezo e rebelião contra o nome de Deus, especialmente quando isso é feito para escandalizar, corromper, seduzir ou atacar a fé do povo. A ordem civil, que se recusa a defender a honra de Deus, inevitavelmente acabará por defender o pecado contra ele. A neutralidade é impossível. Ou o nome de Deus é protegido, ou o nome do homem é exaltado. Se o Estado não pune a blasfêmia, ele consente com ela, e assim se torna cúmplice do pecado e sujeito ao juízo divino. Portanto, como teonomistas reformados e reconstrucionistas cristãos, afirmamos com convicção que a justiça civil, para ser verdadeiramente justa, deve refletir o zelo do próprio Deus por sua glória. E isso inclui a aplicação judicial do terceiro mandamento. O quarto mandamento, registrado em Êxodo 28 a 11 e Deuteronômio 5, 12 a 15, ordena: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Bem, este mandamento, que finaliza a primeira tábua da lei, estabelece que o homem deve separar um dia em 7 para o descanso santo e para a adoração pública ao Senhor. O fundamento sabático remonta à ordem da criação, antes mesmo da promulgação do Sinai, sendo, portanto, uma ordenação moral, universal e perpétua. Deus santificou o sétimo dia no Éden, reafirmou no Sinai e, com a vinda de Cristo, o ressignificou e o deslocou para o primeiro dia da semana, o domingo, dia da ressurreição. Mateus 28, 1. João 21, 19. Apocalipse 1, 10. Na nova aliança, esse dia é chamado de o dia do Senhor, né, que em grego é Kyriake Renera, em Apocalipse 1:10. E desde o primeiro século passou a ser reconhecido e observado pela Igreja como o cumprimento e a continuidade do princípio sabático. A mudança de dia não anula o mandamento, pois a substância moral do descanso e da consagração semanal permanece inalterada. O padrão de um dia em 7, consagrado ao Senhor, continua válido, com nova ênfase redentiva. O descanso agora aponta para a nova criação inaugurada por Cristo. Mas como essa ordenança se aplica
judicialmente. A própria lei mosaica estabelece sanções penais severas para a violação pública e obstinada do sábado, Shabbat. Em Êxodo 31, 14 a 15, o Senhor declara: portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém o sétimo dia é o sábado do descanso. Santo ao Senhor, qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Êxodo 31, 14 a 15. Essa penalidade é confirmada e aplicada na prática em Números 15, 32 a 36, onde lemos o relato de um homem que, mesmo depois da revelação da lei, foi flagrado colhendo lenha no sábado. Após consulta ao Senhor, Moisés é instruído a mandar que o povo o apedreje até a morte. Assim se fez. O texto é categórico. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Números 15, 35. O motivo não era meramente a colheita de lenha, mas o desprezo deliberado à autoridade de Deus e ao seu dia santo. Profanar o dia do Senhor é a expressão de autonomia do homem. O pecado era público, obstinado e escandaloso, minando a ordem da aliança e a reverência nacional pelo Senhor. É fundamental entender que o descanso sabático não era e não é um detalhe cerimonial, mas uma instituição social e espiritual. O dia do Senhor é um lembrete público de que Deus é o Criador, Senhor e Redentor da sociedade. Negligenciá-lo é uma afronta à soberania divina e uma negação prática do pacto. Com a mudança do sábado para o domingo, a substância da lei, o princípio e ordenança sabática do quarto mandamento permanece. O povo de Deus deve santificar o dia do Senhor com culto público, repouso dos trabalhos ordinários e deleite espiritual. A quebra obstinada e pública desse mandamento, como a profanação deliberada do domingo por parte de indivíduos ou instituições civis, constitui, segundo os princípios bíblicos, um crime de rebelião contra o Senhor e, como tal, deveria receber a mesma penalidade judicial estabelecida por Deus, a pena de morte. A transgressão do quarto mandamento é um ataque direto à ordem pactual e legal do reino de Deus. Um povo que abandona o dia do Senhor, inevitavelmente, cairá na idolatria, no materialismo e na tirania secular. Ao ignorar o descanso sagrado, a sociedade perde a consciência da autoridade divina e se entrega ao trabalho como idolatria ou ao lazer profano como culto ao prazer. A teonomia bíblica, portanto, reconhece que a santificação do dia do Senhor deve ser imposta pela autoridade civil. O Estado deve reconhecer esse dia como exclusivo ao culto público do verdadeiro Deus, proibindo sua profanação e punindo sua violação voluntária, pública e rebelde.
Onde o sábado é violado impunemente, o homem se coloca como soberano sobre o tempo. Mas o sábado ensina que Deus é o Senhor do tempo, e quem controla o tempo controla o homem. A profanação pública do domingo, portanto, é um crime e transgressão contra o próprio Rei dos Reis. A lei civil bíblica exige do magistrado que defenda o templo santo de Deus, com zelo e firmeza, pois somente assim haverá restauração do verdadeiro culto e da justiça entre os povos. Como vimos até aqui, os 4 mandamentos da primeira tábua da lei, que dizem respeito à relação do homem com Deus, não são apenas exigências espirituais ou religiosas em sentido interno e privado, mas também contém princípios públicos, normativos e vinculativos para toda a sociedade, inclusive para o Estado. A idolatria, o culto falso, a blasfêmia, que é a profanidade do dia do Senhor, são mais do que pecados pessoais. São crimes de lesa majestade contra o verdadeiro soberano, o Rei dos Reis, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a sua lei, revelada nas Escrituras, prescreve penalidades civis para tais transgressões, deixando claro que os magistrados não têm autoridade autônoma, mas devem ser ministros de Deus para o bem. Romanos 13, 4. Executores da justiça conforme os estatutos das suas leis santas. Negar a aplicação judicial da primeira tábua é, em última análise, afirmar que o Estado pode ser neutro em relação a Deus, o que equivale a dizer que o Estado pode tolerar ou mesmo proteger o pecado, a blasfêmia e a apostasia. Isso é um erro grave, amplamente difundido pelo pietismo moderno e pelo liberalismo teológico e político, mas que é frontalmente refutado pela teonomia bíblica e reformada. A Bíblia não reconhece 2 padrões distintos de justiça, um espiritual para a igreja e outro secular para o Estado. Há uma só lei, uma só ética, uma só verdade, a revelada pelo próprio Deus, o legislador eterno e único. Como reformados, calvinistas, teonomistas, afirmamos que o Estado deve ser servo de Cristo e guardião da sua lei. Isso inclui não apenas a punição de crimes contra o próximo, segundo a tábua, mas também a aplicação judicial contra crimes contra Deus, primeira tábua. Só assim teremos uma ordem social verdadeiramente justa e piedosa, porque é fundada na única justiça que procede do alto. E vale lembrar, essa visão não é novidade entre os teólogos reformados. João Calvino, Theodore Beza, Samuel Rutherford, John Owen, Greg Bernstein, Ray J. Rushdoony, Gary North e tantos outros sustentaram que a lei de Deus é a base legítima para a legislação civil, inclusive no tocante às leis de culto e santidade. Por isso, precisamos resgatar o zelo pela honra pública do nome de Deus, o verdadeiro Rei das nações. Enquanto o Estado legislar ignorando a primeira tábua, ele estará em guerra contra o próprio Cristo e Deus. No próximo vídeo desta série, trataremos da segunda tábua da lei, mostrando como os mandamentos que dizem respeito ao próximo também possuem aplicações judiciais claras, com sanções penais definidas por Deus, e como isso deve moldar a legislação civil hoje.
se você deseja ver o reino de Deus avançando, não apenas nos corações, mas nas famílias, nas igrejas e nas nações, então não perca o próximo episódio. Bom, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter acompanhado, assistido o conteúdo deste vídeo até o final. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva e continue acompanhando o trabalho do IMTTRB no YouTube. Bom, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.